tem curiosidade, eu vou até confidenciar aqui. Eu começo a acreditar, assim, que possa existir, né? Seria até pretensão nossa, somente o nosso planeta, no meio de um universo tão grande, né? Só o nosso planeta existe vida. Eu começo a pensar, assim, nessa hipótese, né? Apesar de que até então eu tenho uma certa curiosidade, eu gostaria de, antes de eu partir, que essa notícia, assim, que se existir de fato, que seja oficializada, né? 11 horas e 33 minutinhos, voltamos aqui no Instagram e também no YouTube. Você que está acompanhando no Instagram, já peço que possa também depois se inscrever no nosso canal no YouTube, no Alô Educação. Lá está completo, inclusive com a participação do Mosley Júnior, entre outros. Você pode interagir conosco, né? Fica lá, depois vai ficar disponibilizado para quem queira assistir novamente o programa. A gente agradece desde já. Vai lá, Alô Educação. E também, quem preferir, temos aí o Radinho na 87.9, temos o aplicativo próprio da emissora, o site da Cidade FM, o Radiosnet, radios.com. Então, muito obrigado à sintonia do programa. Nesse momento, um alô aí para Lucas Andrade, que está nos prestigiando no Instagram. E Michael Douglas Araújo complementando, Elis. Até porque vale lembrar que mesmo as vacinas não nos isentam totalmente de pegar a Covid-19. Mas muitos ainda pensam que estão protegidos e não estão mais nem aí para as práticas de biossegurança. Então, fica o alerta, né, para que a gente aí tome cuidado para que esse mal não volte com tanta força, né, que já tantas vidas ceifaram, né, para que a gente possa realmente, né, ter todos os cuidados. 11 horas e 34 minutinhos. O Mosley, no intervalo, né, iniciando, mais uma vez quero agradecer aí. Eu fico até um pouco constrangido, que a voz do Mosley é realmente de locutor de FM. E trouxe aí uma outra notícia, né, que tá um pouco, também trouxe um pouco de polêmica e debate, e que a gente colocou também essa enquete lá nas nossas redes sociais, lá no Instagram, em que ele trouxe aí que a lenda, para quem não sabe quem é Shaquille O'Neal, né, a lenda da NBA, né, do basquete americano, né, jogou em vários times famosos, Los Angeles Lakers, entre outros, que alcançou durante seu tempo, né, nas quadras uma considerável fortuna, né. O ex-jogador, ele conseguiu agregar, né, pegou o seu dinheiro, investiu corretamente, inúmeros negócios de sucesso, né, sem falar nos valores que a pessoa recebe de campanhas publicitárias, filmes, entre outros. E é considerado um dos atletas mais ricos do mundo. E o que Mosley trouxe aí para a gente foi que uma entrevista publicada no jornal The New York Post, que diz o seguinte, né, o ex-jogador revelado que a sua fortuna estava provocando uma disputa familiar com seus filhos, diante de uma decisão que ele tomou. E ele disse o seguinte, abre aspas, meus filhos são mais velhos, eles estão um pouco chateados comigo e não me entendem. Eu digo a eles o tempo todo, nós não somos ricos, eu sou rico. Eles têm que ter um diploma de bacharel e depois, se eles quiserem que eu invista em uma de suas empresas, devem apresentar o projeto. Eu não vou dar nada de dinheiro. Fecha aspas. Então, o jogador explicou aí publicamente que deseja que seus filhos trilhem seu próprio caminho, independente da fortuna e do apoio. E ele disse que há uma regra. Até abrir aqui aspas para uma declaração dele. Há uma regra, educação. Não me importo se eles jogam basquete, não me importo com nada disso. Tenho 6 filhos, gostaria que um deles fosse médico, de um fundo de investimento, um farmacêutico, advogado, empresário, alguém que cuide do meu negócio. Mas digo que não vou dar nada, eles têm que merecer, acrescenta. E aí, a gente fez também essa enquete. O que é que vocês acham disso, né? Da decisão que ele não vai deixar a herança para os filhos. A herança, como a gente até fala aqui no popular, a herança que a gente deixa é a educação. Então, ele diz aí que os filhos têm que fazer por merecer, né? Que vão à luta, que se quiser, inclusive, dinheiro para investir numa empresa deles, alguma coisa, tem que ter um projeto viável, né? Para que eles se virem. E ele enfatiza, nós não somos ricos, eu sou rico, quer dizer, o dinheiro é dele. E aí, o que é que vocês acham disso?
Vocês acham que ele deveria deixar a herança para os filhos ou ele estaria correto dessa forma? Nós fizemos uma enquete também lá e foi quase unanimidade, viu, Mosley? Eu até me surpreendi. Quase mais de 90% apoiou a iniciativa do jogador, do ex-jogador. Né? Logo de cara a gente poderia pensar, só pelo título, pensar de uma forma. Mas quando vê aí, ele está condicionando a questão do apoio, né, para que os filhos realmente construam o seu próprio caminho. 11 horas 38 minutinhos nesse momento. Mando um alô para a Emily Costa, que está nos prestigiando no Instagram. Nós vamos dar só uma pausa na questão dos assuntos gerais e vamos trazer, aproveitar neste momento, falou muito em educação, em algumas coisas, vamos trazer um assunto local aqui da cidade de Apodi, né? Eu estava acompanhando as constantes discussões sobre a UERN em Apodi. Quem não se lembra, inclusive, está aqui ainda a nossa bandeirinha, né, de Apodi. Nós fomos um dos que estivemos aí brigando para a questão que a UERN fosse aprovada em Apodi, lá no Conselho. Fomos à luta e que conseguimos, com nada no papel, que sim, iria abrir, né, iria implantar um campus da UERN aqui em Apodi. E no final falou-se aí inicialmente de uma emenda de R$1 milhão, que só fizeram iniciar, né, não sei como é que está, aí fizeram iniciar, depois pararam, depois falaram mais de uma emenda coletiva de mais de 20 milhões, que também a gente não sabe o que aconteceu, mas recentemente na Câmara já houve umas 2 discussões sobre isso, que parece que lá para as bandas da UERN, pela questão da reitoria, não sinalizou muito positivo quanto a isso, não. E eu acho que sim, Apodi, uma cidade que merece, sem querer desmerecer as demais, né? Tivemos o caso da UFESA, quem não se lembra, né, que já estava tudo certo. E a gente também foi dormir achando que a UFESA seria implantada aqui e acordou com a UFESA sendo implantada na nossa, ainda bem numa vizinha cidade, né, que já ajuda. Aí depois, não, mas é porque tem F, não sei o que, algumas pessoas tentando endossar a decisão. Pouco tempo depois, a notícia que foi lá para Pau dos Ferros, né? Então, falta realmente, me desculpem aí os senhores políticos, não os de hoje, né? Desde esse período aí, falta força política de vocês, né? Porque eu acho que nós deveríamos nos engajar. Nesse momento eu quero dar um alô para o grande Jackson França, que nesse momento está nos prestigiando através do Instagram e também pela Radiosnet, a Vandilza Monteiro, muito obrigado, né? E ele diz o seguinte: a UFESA foi a maior perda da história de Apodi, né? E a gente teria, grande Jackson, que inclusive Jackson seria também um dos que estaria hoje conosco no programa, mas como a gente anunciou no início, né, devido a essas perdas que nós tivemos, né, inclusive com o pai de um dos participantes, o professor Nilson Freitas, a gente deixou para discutir em outro momento. Mas Jackson está endossando, inclusive, conosco. Ele está dizendo aqui no Instagram, diz, coloca aí na conta da nossa classe política. Apodi sempre em segundo plano. Mas quando chega no período de eleição, cada liderança política de Apodi, né, coloca aí, puxa o pessoal, aqui é deputado tal, deputado isso, aquilo, e a gente, com nada da minha parte, né, desculpe se eu estiver fazendo injustiça, eu estou vendo sempre a poder ficar de lado, como o Jackson bem falou, né, em segundo plano. Eu acho que não é nem segundo plano, Jackson, eu acho que é quarto, quinto, por aí. E eu acho que além da pressão, né, para que retomem os trabalhos da UERN em Apodi, poderia pelo menos exigir o retorno do núcleo. Nós tínhamos um núcleo aqui, inclusive eu fui formado neste núcleo, a esposa de Jackson também, né, que poderia pelo menos faltar o núcleo da UERN em Apodi, que eu acho até que o núcleo, na ideia inicial, era algo muito positivo, porque a proposta é que fosse alternando os cursos, mas não aconteceu isso, né, que devia alternar os cursos, ou então que fosse instalado um campus do DEAD, curso da distância. Inclusive, na UERN expandiu para vários municípios, menos
a PUDI. Eu, inclusive, faço uma especialização pelo Polo de Grossos. Né? Polo de Grossos. É uma especialização em mídias na educação. Por que a PUDI não tem um polo? Pelo menos isso. A gente vê aqui na cidade já há várias universidades privadas, né? A grande maioria à distância, temos várias, mas não conseguimos colocar uma pública. E tem outro detalhe, gente. Nós também, há um tempo atrás, há uns anos, até em alguns programas a gente já discutiu isso, a PUDI foi contemplado com a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, né? E que, inclusive, até os equipamentos vieram. Sei que por um tempo ficou em umas escolas, depois não foi implantado. Algumas pessoas discutiram, né, levantaram um ponto aqui. Eu não vou colocar um dos motivos que não foi implantado, porque eu não tenho como provar, apesar de que eu acho que tem a ver. Mas, resumindo, a autorização depois foi cancelada, já que não foi implantado. Pelo menos a UAB, que é a Universidade Aberta do Brasil, que englobava várias universidades. O ERN, o FESA, o próprio Instituto Federal, entre outros. Né? Tivemos, inclusive, cidades aqui próximas, né? Como Martins, por exemplo, nós tivemos vários cursos de graduação e de especialização. Se eu não me engano, o grande Jackson, ele talvez tenha feito até, né, especialização em administração pública, se eu não me engano, ele fez por um desses polos. Né? E vários outros. Teve professores que fizeram outra licenciatura. Então, por que, gente, a PUDI não tem pelo menos um polo à distância? Pelo menos assim, vamos pelo menos enviar isso aqui, para pelo menos, já que não estamos conseguindo agora implantar um campus da UERN, vamos pelo menos colocar um polo à distância. E não há dificuldade toda, né? Tem lá o imóvel, né, que é o polo central, né, vai ser a sede, e depois coloca os equipamentos, né, que dá para implantar. Inclusive, lembrei agora, grande Chaves, que aqui a PUDI, durante muito tempo, nós tínhamos aqui os telecentros, que também formava, né, várias pessoas na questão técnica, profissional, e também que eu não sei o que aconteceu com os telecentros também, nós não temos mais. Jackson Sol, ele está interagindo conosco aqui, e ele diz o seguinte, né, gostam mesmo, os políticos estão chegando, gostam mesmo de votos. Os padrinhos políticos da PUDI são fracos, eu também endosso isso, né? Gostam mesmo de votos, eles já estão chegando, né? A política chegando, e ele complementa que alguns polos da UAB, como por exemplo Martins e Caraúbas, e ele fez a especialização em gestão pública em Caraúbas, né? Então a gente chama a atenção mais uma vez nesse ponto. 11 horas e 45 minutinhos, quero agradecer nesse momento a Isadora Daiane, né, que já foi nossa aluna, e agora a filha dela, né, está sendo nossa aluna, Cecília, né, uma excelente aluna, por sinal. 11 horas e 45 minutinhos, nós vamos dar mais um breve intervalo. Em seguida, já estaremos voltando aí com o último bloco de notícias aí do nosso amigo Moslay Júnior, e depois nós vamos trazer outros temas aqui em debate. Voltamos já. A direção do CNSC convida você